Já dá para ver. Muito Ok. bem. Então nós hoje vamos ter uma apresentação não tão colorida como ontem, para a infelicidade de alguns. Eu sei que todos nós gostamos de ver imagens, mas, como se diz aqui no Brasil, é vida que segue, e nós hoje temos, na nossa 18ª aula, já tivemos outras 17 aulas sobre São José. Hoje vamos tratar de uma questão de São José, não como carpinteiro, mas como artesão. Ora, para alguns vai ser, parece-nos um jogo de palavras, mas como sempre vamos explicar tudo a partir do melhor que nós conseguimos acedendo aos originais. Então, dito isto, começamos do jeito que Deus quer, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ora, e agora já podemos começar do jeito que Deus quer. Então vamos começar... Ora, vamos colocar aqui o mouse, deste lado, isso, exatamente. E vamos começar então. São José, um pai artesão. É onde é às voltas que não me havia de dar esta aula. Pá. São José, um pai artesão. Já vamos ver então o que é que isso significa. Lembrem-se sempre, quando eu vos apresentar temáticas, disrupções da orientação, lembrem-se sempre que provavelmente eu as fundamentei. Estou a entender? Para quem já está connosco há muitos meses já sabem como é que eu sou. Para quem está connosco, que este foi o seu primeiro curso, e espero que não seja o último. Normalmente, se eu afirmo qualquer coisa, normalmente não são opiniões pessoais. Estão a entender? Como eu já disse, e vou continuar a dizer, eu se quiser exprimir opiniões pessoais, faço um doutorado, já fiz. Portanto, aí já exprimi todas as minhas opiniões pessoais em relação. O resto, vou-lhe chamar doutrina segura teológica, porque não lhe podemos chamar doutrina segura da Igreja, porque não é magistério. Então, São José, um trabalhador. Vamos rever um bocadinho aquilo que nós já dissemos. Em 1955, Pio XII, lembram-se que nós até na altura eu tinha traduzido, penso que foi do inglês, portanto, do documento, naquela transmissão àquele grupo de alunos dos Estados Unidos, lembram-se? Em 1955, o Pio XII santificou o 1º de maio, a tradicional festa dos trabalhadores e do trabalho, com a instituição da festa de São José, o artesão, a qual, após o Concílio Vaticano II, passou a ser uma simples memória facultativa, já vimos, de São José, operário. O motivo desta festa que passou memória, não é? Foi pelo facto, tanto quanto pude entender, que nem todas as nações celebram 1º de maio no 1º de maio. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde tudo isto começou, o Labor Day, né, o Dia do Trabalho, não é celebrado no 1º de maio. Apesar de ter sido lá o acontecimento em que, etc. Mas dizem que por questões de política antissocialista, então não identificaram uma coisa com outra. Mas não nos interessa. A partir desta memória dedicada ao trabalho daquele que com Deus partilhou o nome de Pai de Jesus, gostaríamos agora de abordar uma questão muito pequena, deixando de lado o grande e complexo tema do trabalho, que foi examinado nas últimas décadas em documentos tão importantes como a Mater et Magistra de São João XXIII, em 61, Populorum Progressio de São Paulo VI, em 67, Laborem Exercens de São João Paulo II, em 1961, e a Constituição Gaudium et Spes, do Vaticano II, que dirigia também uma mensagem aos trabalhadores, imaginem quando, no encerramento do Concílio, 8 de dezembro de 1965. O Concílio começa em outubro, abre as portas em outubro e vai encerrar no dia da Imaculada Conceição. Continuando. E diz esta mensagem, garanto-vos que
Eu agora vou sempre arriscar, como sempre, mas a esmagadora maioria das pessoas não imagina sequer que existe no concílio esta mensagem. Eu já vos disse que o tema do trabalho, do trabalhador, é um tema difícil, porque, não é? Já falamos um pouco sobre isso, todas as problemáticas associadas às subvenções de trabalhadores, etc, etc. Mas bem. No decurso deste concílio, nós, os bispos católicos dos 5 continentes, refletimos juntamente entre muitos assuntos nos graves problemas que põem à consciência da humanidade as condições económicas e sociais do mundo contemporâneo, a coexistência das nações, o problema dos armamentos, da guerra e da paz. E nós somos plenamente conscientes das incidências que a solução dada a estes problemas pode ter na vida concreta dos trabalhadores e das trabalhadoras do mundo inteiro. No termo das nossas deliberações, desejamos também dirigir a todos eles uma mensagem de confiança, de paz e de amizade. Filhos muito queridos, estais certos, antes de mais nada, de que a Igreja conhece os vossos sofrimentos, as vossas lutas, as vossas esperanças. Ela aprecia altamente as virtudes que enobrecem as vossas almas, a coragem, a dedicação, a consciência profissional, o amor pela justiça. Ela reconhece plenamente os imensos serviços que cada um no seu lugar e nos seus postos, muitas vezes mais obscuros e mais desprezados, vós prestais ao conjunto da sociedade. A Igreja sente-se contente por isso e agradece-vos pela nossa voz. Nestes últimos anos, ela não deixou de ter presente ao seu espírito os problemas cada vez mais complexos do mundo e do trabalho. E o eco que encontram nas vossas fileiras as recentes encíclicas pontifícias mostrou como a alma do trabalhador do nosso tempo estava de acordo com a dos mais altos chefes espirituais. Aquele que enriqueceu o património da Igreja com estas mensagens incomparáveis, o Papa João XXIII, tinha sabido encontrar o caminho do vosso coração. Ele mostrou com brilho, na sua pessoa, todo o amor da Igreja pelos trabalhadores, bem como pela verdade, justiça, liberdade, caridade, nas quais assenta a paz do mundo. Deste amor da Igreja por vós, os trabalhadores, também nós queremos ser testemunhas junto de vós e dizemos-vos com toda a convicção das nossas almas, a Igreja é vossa amiga. Tende confiança nela. Tristes mal-entendidos no passado alimentaram por muito tempo a desconfiança e a incompreensão entre nós. Nós estamos a falar de uma mensagem do Concílio Vaticano II, com mais de 2.000 bispos, que assume publicamente que nem sempre as políticas sociais e a teologia do trabalho da Igreja souberam, não vou dizer coincidir, ou melhor, souberam dialogar. Vocês agora pensem, nos dias de hoje, à distância do concílio, se não estamos em alguns setores exatamente iguais. Os maus e os bons. Tristes mal-entendidos no passado. Não, um momento. Sim. Tristes mal-entendidos no passado alimentaram por muito tempo a desconfiança e a incompreensão entre nós. A Igreja e a classe operária, ambas sofreram com isso. Agora soou a hora da reconciliação e a Igreja do Concílio convida-vos a celebrar essa reconciliação sem pensamentos reservados. A Igreja procura sempre compreender-vos melhor, mas vós, os trabalhadores, deveis por vosso turno compreender o que é a Igreja para vós, que sois os principais artífices. Esta palavra artífices, podem continuar a decorá-la, artífices, de prodigiosas transformações que o mundo hoje conhece. Porque sabeis bem que se um poderoso sopro espiritual não as animar, elas farão a desgraça da humanidade em vez de fazerem a sua felicidade. Não é o ódio que salva o mundo, não é a semente, o pão da terra que pode matar a fome do homem. Assim acolhei a mensagem da Igreja, acolhei a fé que ela vos oferece para iluminar o vosso caminho. É a fé do sucessor de Pedro e dos 2.000 bispos reunidos em concílio.
é a fé de todo o povo cristão. Que ela vos ilumine, que ela vos guie, que ela vos faça conhecer Jesus Cristo, o vosso companheiro do trabalho, o Senhor, o Salvador de toda a humanidade. Quase que dá vontade de terminar com um amém, não é? Mas bem, Concílio Vaticano II. Então, qual é o sentido do trabalho humano? Primeira pergunta é esta. Queremos o São José Trabalhador. Muito bem. Oh, Daniel, mas se isto são aulas de Josefologia, isto saber a profissão de São José é um particular bíblico que não tem grande relevância. Que Jesus fosse ou não esta profissão não tem grande relevância, correto? Então, se não tivesse grande relevância, por que é que estava na Sagrada Escritura? Ora, vamos ver então o sentido do trabalho humano. Vamos aprofundar-nos dentro da dogmática. Vamos ver que vai valer a pena. A reflexão teológica sobre o trabalho requer, antes de mais, um esclarecimento cuidadoso do seu significado e do significado que tem no contexto sociocultural atual. O termo trabalho não é de facto unívoco, mas assumiu no curso do desenvolvimento histórico uma variedade e complexidade de valores que coloriram a mesma leitura antropológica e teológica. Para evitar mal-entendidos interpretativos, é, portanto, importante especificar o status semântico segundo o qual é assumido e o ângulo segundo o qual é considerado, que é como quem diz o contexto. A obra do homem é aqui entendida como o desdobramento da atividade humana em todas as suas formas e modalidades, pois por meio dela se dá a autorrealização da pessoa em suas relações fundamentais com o mundo, com os outros e com Deus. O homem, como um espírito corporificado, bonito, não é? Um espírito corporificado, e a ênfase colocada no facto de que a existência humana é uma tarefa permanentemente aberta, nos permitem proporcionar uma valorização adequada à atividade humana, concebida como dimensão essencial, se não exclusiva, da presença do homem no mundo que se dirige para a sua transformação. Ora, tirando o homem no mundo, digam-me lá outro ser que trabalha. E tudo isto está no Gênesis. Querem ver? Em virtude da corporeidade, o homem vive efetivamente no espaço e no tempo, os quais, na medida em que são interiores ao espírito humano, determinam a projeção objetiva e sensível das suas relações com os outros e com Deus, ou seja, o trabalho exprime a realidade da humana condição, visto que situa existencialmente o homem na sua dimensão pessoal e social fundamental, fazendo-o passar da proteção da natureza à plena expressão da liberdade. Como tal, constitui a maneira adequada de estar no mundo do homem e, portanto, de dar concretização ao próprio estar com os outros e com Deus. Atenção aos aspectos subjetivos e objetivos do trabalho, ou seja, evidencia a necessidade de relacionar, sem confundi-los, a subjetividade do ato de trabalhar com a objetividade do produto do trabalho. Existe uma relação, mas não existe uma confusão. Uma coisa é que eu, Daniel, trabalhe, outra coisa é que eu, Daniel, seja considerado apenas e simplesmente a partir da minha capacidade de trabalho. Estou a ver aqui aquela dialética do Homo Faber, já vamos ver. Enquanto ato humano, o trabalho é um processo objetivo que se insere no espaço e no tempo e que, no entanto, recebe seu sentido humano a partir da relação que se estabelece com o mundo do sujeito. O facto de eu fazer teologia ou fabricar armas vão dizer muito da pessoa que eu sou. A reflexão teológica não pode ignorar a análise mais específica das conotações que o trabalho assumiu na atual conjuntura histórico-social. Pensemos os novos desafios lançados sobre o trabalho em casa, certo? Que todos nós
ou fomos tocados diretamente ou indiretamente. Na mais recente sociedade industrial e pós-industrial, e agora já temos novos nomes para dizer isto, ainda não são convencionados, mas na sociedade pós-digital, não se sabe ainda, não é? A sociedade digital e pós-digital, em que o digital não é um objeto fora do corpo do homem, mas entra dentro do corpo do homem. Dou-vos um exemplo. A partir do momento em que eu, nos meus óculos, consiga ler notificações, de repente, não é um objeto, não é um telemóvel, um objeto exterior ao meu corpo, mas começa a ser um objeto, não um prolongamento de mim, mas qualquer coisa que está comigo. A partir do momento em que consigam fazer operações e que se projete uma espécie de tela dentro da minha retina do olho, então já se começa a falar de ciborgue, etc, etc. Então, esta sociedade tem, de facto, estado sujeita a um processo de deterioração progressiva, a cura da casa comum, Santo Papa Francisco, etc. A repetitividade provocada pelos sistemas organizacionais, vocês sabem que até antes do coronavírus existiam normas contratuais que previam que as pessoas não pudessem passar mais do que X horas à frente de um monitor em videochamadas e por aí adiante. Veio o coronavírus, esses contratos não foram considerados de forma nenhuma, toca a trabalhar de manhã à noite com a chamada fadiga Zoom, o cansaço Zoom, ou seja, com a necessidade, tracinho, a obrigação de o trabalhador tem que estar 8 horas por dia em videochamada a trabalhar. Portanto, são direitos básicos, tracinhos conquistados da pessoa humana, que apenas temos uma ruptura no nosso sistema social, então já não são respeitados por ninguém. Estamos dentro da repetitividade provocada pelos sistemas organizacionais, a manipulação da pessoa, consequência do aparato tecnológico, do modelo de desenvolvimento, que ao invés de ampliar a possibilidade de opções pessoais livres, aumenta a objetificação do homem e multiplica as contradições. São todos sintomas de um extenso e profundo desconforto. Por exemplo, nos Estados Unidos já se popularizou uma espécie de caixinha, que se coloca aqui, não é? Com um fio, que se coloca aqui, que parece mais um telemóvel e que consegue ler o tempo, como gráficos, como números, em que a pessoa falou com os colegas, a pessoa esteve sentada à frente do computador, a pessoa respondeu e-mails, ou seja, como se fosse um olho gigante, não é? Que vai captando numericamente daquilo que a pessoa faz e no final do dia dá-lhe gráficos a ela e ao seu patrão. E eu ouvia trabalhadores que, numa entrevista, diziam, até gosto, porque eu assim consigo medir a minha produtividade. Para entender? Nós mesmos a controlarmos-nos a nós mesmos, etc. E isso causa desconforto, basta falar com qualquer psicólogo, psiquiatra, nestes períodos, neste período de crise em que nós vivemos, e as consultas, não é? Os pedidos de ajuda foram por aí acima. As rápidas transformações ocorridas nas últimas décadas, tanto a nível técnico como na reestruturação do trabalho, por exemplo, quando eu comecei a estudar teologia, em 2003, já estamos em 2020, há 17 anos atrás, meu Deus, quando eu comecei a estudar teologia em 2003, eu não tinha computador. Eu tive computador em 2013, não, em 2013 exatamente, eu tive computador aí em 2003, 4, 5, 6, pá, em 2007. Hoje, imaginar eu a estudar teologia sem ter permanentemente um computador portátil ligado à internet, não existe. Estão a entender as diferenças? E foram apenas 17 anos de evolução. Agora imaginem quem começa hoje, tem um portátil, tem um tablet, tem um smartphone, tem uma ligação de fibra óptica à internet, 30 mil coisas, etc. Pior, quem começa hoje no coronavírus, nem livrarias tem que ter tudo digitalizado. Então, estas últimas décadas reestruturaram o trabalho, determinaram novas e pesadas formas de frustração e alienação, alimentando sobretudo o cansaço e o estado de insegurança. Imaginem, alguém falava que há uns dias atrás, Daniel, mas os jovens cada vez se casam mais tarde, devido à sua insegurança laboral,
que não lhes permite fazer as coisas mais básicas, como alugar uma casa, alugar um carro, pensar em casar-se, porque de facto não o podem fazer pela quantidade de instabilidade laborativa que têm. Em outras palavras, há uma tendência a rejeitar o trabalho como área de pesquisa da própria identidade subjetiva e como um momento de libertação sociopolítica. Pois, aqui temos um problema. Porque eu trabalho, posso me emancipar. Posso me emancipar em relação aos outros. Porque o trabalho dá-me o quê? Dinheiro. Dinheiro dá-me o quê? Oportunidades, liberdade de fazer escolhas. Isto para ser o mais linear possível. Então, quando nós olhamos para a pessoa, para a identidade subjetiva da pessoa, o que é que nós estamos a encontrar? Que o trabalho não me configura, eu não vivo para o trabalho, ainda que eu esteja completamente esgotado. Porque é a minha forma de libertar-me do jugo dos meus pais, até do jugo do meu patrão, porque não me importa que ele me trate mal desde que me pague ao final do mês. Correto? Eu sei que isto parece mais uma aula para agora, uma aula de, mas, como eu vos disse desde o início, se não olharmos para contextos, nós nunca conseguiremos interpretar os textos. Lembram-se um círculo hermenêutico? Estamos a fazer a mesma coisa. A crise da ideologia do progresso científico-tecnológico e o requestionamento da hipótese neo-iluminalista que lhe está subjacente, hipótese que acabou mortificando a racionalidade para reduzi-la a uma ração instrumental, coincidem, de facto, com a superação de uma cultura de trabalho como um valor em si. Ou seja, qual é o objetivo de quem joga na lotaria? Ganhar dinheiro para não ter que trabalhar. É ou não é? Ai, se me saísse a lotaria, eu nunca mais trabalhava. É ou não é verdade? Eu agora vou investir aqui na internet, aqui umas coisas novas, aqui das criptomoedas e tal, até vou meter lá R$1000, isto se a coisa correr bem, fico com R$1 milhão, saco o dinheiro, compro um apartamento, um carro junto à praia e nunca mais trabalho. Então o trabalho deixou de ter um valor por si próprio. Então o trabalho deixou de dignificar o homem. A tendência dominante é, portanto, caracterizada pela rejeição dialética histórica que teve o seu centro no trabalho e no desenvolvimento de uma preocupação crescente com a dialética negativa do homem-natureza. O homem como um invasor da natureza. O homem como aquele que devia deixar de existir no planeta Terra porque só faz asneiras e está a desgraçar todo o planeta Terra. Então devia ser dizimado. O homem que é uma espécie que tem elementos a mais no planeta Terra, então vamos começar a esterilizar pessoas em massa, como aconteceu com 1 milhão de indianos há uns anos atrás. Ou então o mundo não tem tantos recursos alimentares para sustentar. Conferência de Roma da FAO 1987. O planeta não tem recursos suficientes para sustentar tantas pessoas. Certo? Vocês ouviram isto alguma vez na vossa vida, não foi? Muito bem, vamos a dados estatísticos que nunca ninguém conta. O hemisfério norte tem 25% da população que consome 75% dos recursos mundiais. 40% dos supermercados no hemisfério norte são para lixo. Ou seja, em 100 kg de batatas, 40 vão se estragar nas prateleiras do supermercado e vão ser deitadas fora. Na Europa, melhor dizendo, na Holanda, existem micro-ondas industriais para, literalmente, reduzir a cinza os excessos de alimentos produzidos por causa das cotas de mercado. Há alimentos para toda a gente? Enfim. Principalmente pela consistência assumida pela questão ecológica. Ao mesmo tempo, assistimos a uma forte reavaliação dos outros aspectos da experiência humana, como o eros, a brincadeira, o tempo livre, a festa, como dimensões alternativas e autenticamente humanizantes. Curioso, não é? Nunca mais chegam as férias. Eu fui àquela festa que vou lá uma vez por ano. Eu, nas minhas férias, peregrino a Fátima ou a Aparecida. Estão a ver como
E o conceito de férias não é tão antigo quanto isso. Se esta situação atravessa de alguma forma todos os tipos de trabalho, assume conotações ainda mais alarmantes no contexto dos setores de trabalho menos qualificados. Para além da consistente redução quantitativa do trabalho, que suscita inquietantes questões de ordem ética e social, o que se transformou e até desapareceu é a figura tradicional do trabalhador e da classe operária, que no passado, de forma bastante homogénea, se apresentava de forma bastante homogénea e que se caracterizou por experiências de grande solidariedade. Hoje não é assim. O trabalho é cada vez mais fluido, cada vez mais individual, que o digamos nós trabalhadores, não é? A inovação tecnológica e as novas formas de organização do trabalho geram uma série indefinida e fragmentada de empregos, com a consequente diversificação de interesses e a atenuação do sentimento de pertença ao coletivo. Trabalhar na empresa A ou trabalhar na empresa B passa-se da empresa A à empresa B por uma questão de aumento salarial. A mudança nas condições técnicas, sociais e humanas do trabalho, quanto mais evolui o processo de industrialização, força a reflexão cristã a superar os limites de uma moral do trabalho para acessar a elaboração sistemática de uma verdadeira teologia do trabalho. Quem quiser enverdar neste mundo teológico, coragem, porque as doutrinas sobre o trabalho à direita e à esquerda minam permanentemente as tentativas. Estou já a avisar se alguém quiser enverdar por aqui. Na verdade, o próprio conceito de trabalho muda na passagem da manufatura, do Homo Faber, portanto São José, para a produção. O verdadeiro sujeito do trabalho torna-se cada vez mais a unidade de produção, uma unidade coletiva e altamente diferenciada, consequência da unificação do aparelho produtivo. Não se trata mais, então, de perguntar como é possível santificar-se pelo trabalho. Estaremos aqui a ouvir São José Maria Escrivá e Opus Dei. Mas como é possível dar sentido a uma civilização que se tornou uma civilização do trabalho? Todos os dias somos formiguinhas. Mesmo para as irmãs da vida religiosa e para os irmãos da vida religiosa e para os párocos que nos estão a ouvir, é ou não é a agenda a ditar as regras numa atividade frenética de manhã à noite? Pois. A teologia do trabalho transforma-se assim em capítulo de uma teologia do mundo que tem os seus pontos de referência no mistério da criação e na missão salvífica de Cristo. Já vamos ver como é que isto entra. Algumas ideias interessantes para esta reflexão teológica estavam, sem dúvida, já presentes na tradição anterior da Igreja, para a qual o trabalho humano tem o seu humus, o seu substrato, a sua base, na representação bíblica de Deus que trabalha, tanto na criação como na redenção. E do homem para quem, no plano original de Deus, a tarefa estimulante de levar a criação à sua conclusão é confiada. Portanto, uma criação que é preciso, como dizem os italianos, il da fare. Ou seja, é preciso a gente movimentar-se e continuar a criação. Pois, mas para isso nós temos que saber onde é que estamos e para onde é que queremos ir. Mas a virada decisiva se dá sobretudo com o advento da sociedade industrial e o seu desenvolvimento. A partir dela, o trabalho adquire a plena dignidade humana, transformando-se em um ambiente em que o homem se autoconsciencializa e se torna demiurgo. Ora, demiurgo, da filosofia grega, é um princípio agente modificador da realidade criada. Ele mesmo e o seu próprio futuro. Eu, Daniel, faço-me e desenho o meu futuro porque existe hoje algo chamado mobilidade social. O próprio progresso tecnológico é entendido como uma forma de acessar o conhecimento e chegar à verdade. Se eu, à distância de um telemóvel, posso acessar quantidade infinita de informação, agora vem a questão do sentido, em grego telos, o sentido, não é? O sentido do homem é chegar à verdade. Mas isso é preciso ser cultivado. Porque nós somos, como diz a Escritura, consagrados na verdade. Uma descoberta que ocorre na transformação das energias da natureza. A condição do Homo artifex, recordam-se Homo Faber,
Agora passamos ao Homo artifex, artífice, tracinho artesão, ao permitir racionalizar o cosmos e dar vida a novos processos de socialização, como agora, que estamos em linha 81 pessoas, esse é o novo processo de socialização, torna-se o epicentro das virtualidades humanas. Esta tarefa humanizadora é atribuída ao trabalho em decorrência dos seus significados antropológicos e sociais. Ela encontra a sua legitimidade mais profunda no contexto da revelação judaico-cristã. Na verdade, no plano de Deus, o homem é chamado, com a atividade de trabalho, para realizar o plano salvífico, criacional e redentor juntos, autorrealizados, como pessoa na subjugação da natureza e, simultaneamente, socializando nas relações com os outros e, desta forma, estimulando o crescimento da justiça e da solidariedade. A teologia do trabalho desenvolve amplamente estes temas, partindo, em primeiro lugar, do zeloso reconhecimento da profanidade do trabalho como fato comprovado na criação. Gênesis 1:2, a Bíblia coloca, consequentemente, o ênfase na responsabilidade do homem para com o mundo. Como imagem de Deus, o homem é chamado a exercer o domínio sobre o mundo, tornando-o disponível para si mesmo. O trabalho, portanto, tem, antes de tudo, um significado criativo, no sentido de que se torna a extensão natural da criação. A esfera na qual o desdobramento da ação criativa se torna transparente. Na verdade, a criação não é um presente pré-embalado que Deus nos dá, mas uma obra para a qual Ele deseja que sejamos seus parceiros, parte e partner da criação, seus parceiros num processo de transformação que envolve a nossa própria humanidade e a nossa relação com Ele. O trabalho é, portanto, uma das formas fundamentais da vocação da humanidade, chamados a ser sujeito ativo da obra criadora e providencial mediante a livre adesão à ação divina. Por outro lado, na perspectiva do Novo Testamento, o trabalho adquire, antes de tudo, um significado cristológico, como colaboração na obra redentora de Cristo, que se estende a toda a humanidade e ao mundo, como continuação da ação da palavra na história. A obra dos filhos de Deus é uma participação no mistério pascal que assemelha o homem à cruz de Cristo, porque nem sempre o trabalho é prazeroso, e ao mesmo tempo o torna participante daqui em diante da imagem gloriosa de Cristo. Por fim, não se pode descuidar o significado escatológico do trabalho, ou seja, a contribuição concreta que ele dá à construção do reino. Com o trabalho, o homem, ao dar uma contribuição decisiva à evolução biológica e antropológica, vai ao encontro de Cristo, que vem e prepara a terra para a sua parousia. Visando a realização do Cristo total, ou seja, a consumação da humanidade e do universo, nele o trabalho cria as condições para a vinda do reino, pois expressa ao mesmo tempo a complacência divina e a resposta do homem à sua vocação originária. É neste sentido que nós poderemos entender o verdadeiro trabalho de José. E agora sim, depois de tudo isto, breve introdução, podemos finalmente entender porque é que José trabalhava e Jesus também. Ora, regressando ao nosso discurso bíblico sobre a profissão de São José. Lemos em Mateus 13:55. Eu vou-vos indicar com o rato, com o meu mouse, eu vou-vos indicar aqui no grego o que é que está aqui escrito, está bem? Eu sei que parece uma coisa assim esquisita. Se vocês tiverem computador e ampliarem um bocadinho é mais simples. Querem ver? Não é este o tectonos, portanto, o filho do tectonos. Certo? Não é este o filho carpinteiro. Eu disse tectonos e vou manter. Marcos 6:3. Novamente. Não é este o tectonos, o filho de Maria. Palavra que deriva de tecton. Tecton. Não se assustem com estas palavras esquisitas, está bem?
mas vamos tentar ir mesmo mais profundamente ao sentido final. Normalmente traduzido por carpinteiro, mas podemos aprofundar o seu significado. No campo da língua grega, eu estive ali a procurar um bocadinho das etimologias e na raiz do indo-europeu, português que vem do latim, o latim que tem várias influências, do grego e também do indo-europeu, indo da Índia. No indo-europeu existe esta palavra tech, não significa tecnologia, tech, que significa tecer. E é daí, de tecer, que vem a palavra texto e a palavra tela. Em grego, nós temos, deste tech, nós temos a origem da palavra tecne e tecton, que o latim vai traduzir este tecne por ars e artus, né? Arte e instrumento. As etimologias são muito importantes e a professora Rita demonstrou até a exaustão para nós entendermos, primeiro, que o mundo nasceu connosco, segundo, que as nossas interpretações não podem ser arbitrárias, fundamentadas em opiniões pessoais, mas devem andar para trás na história e nunca tivemos tantos instrumentos para ir às origens para entender a profundidade das palavras. Por que razão é que eles haviam de colocar ali à tal um artesão, um artífice? No campo bíblico, concentramos-nos em uma única palavra, aquela que nos Evangelhos define a profissão de José e do próprio Jesus antes do seu ministério público. Uma polémica surgiu em torno dessa palavra grega, tecton, entre aqueles que gostariam de continuar classificando Jesus e a sua família nas categorias de pobreza e aqueles que, por outro lado, gostariam de promovê-la à classe média, sempre em âmbito norte-americano, do American Dream, especialmente em vista das várias tentativas de ligar o capitalismo misericordioso e o cristianismo. São polémicas que ainda hoje em dia existem. Vou apenas dizer 2 nomes que vão suscitar as mais diversas opiniões, que são exemplos de teologia política relacionada com o trabalho. A teologia da prosperidade e a opção preferencial pelos pobres. E todos vocês já ouviram, seja uma, seja outra. Agora deve-se notar que o primeiro a definir Jesus como tecton, e obviamente explicaremos o que significa, é Marcos, que, por ocasião de uma visita a Nazaré, observa que os seus concidadãos, ironicamente, se pergunta: ele não é o tecton, o filho de Maria? Mateus, que provavelmente se sente incomodado por este sarcasmo e com este título, retoma o relato de Marcos, mas com uma curiosa variante. Não é Jesus o filho do tecton? Como é evidente, aqui é José que se inscreveu nesta profissão. Que isto não foi muito emocionante, também é confirmado por Lucas, que de forma muito asséptica transforma assim a pergunta: não é este o filho de José? Neste ponto, para definir o status social de Jesus e de seu pai, é necessário estudar não apenas a palavra em questão, mas também as coordenadas socioeconómicas da Palestina daquela época. O próprio termo tecton indica o carpinteiro, ou seja, aquele que exercita a sua obra com um material duro que retém a sua dureza durante o processamento, por exemplo, madeira, pedra, chifre, marfim. Como escreveu este senhor, este Batey, num seu ensaio científico, que eu coloquei as referências. Portanto, a simples tradução como carpinteiro não nos parece correta. Um carpinteiro trabalha com um material duro que retém a sua dureza? Não, o carpinteiro trabalha com madeira. Correto? Então vamos aprofundar as antigas versões siríaca e copta dos evangelhos, os padres gregos da igreja, a patrística grega, a tradição popular iconográfica, optaram pela tradução de carpinteiro. No entanto, não devemos esquecer que a madeira não servia apenas para preparar arados ou móveis diversos, mas também como um verdadeiro material de construção. Aliás, além das janelas de madeira, eram montados os telhados da casa da Palestina, com vigas conectadas entre elas e depois o chamado colmo, com barro e terra prensada. Tanto que depois das chuvas de primavera, o que é que acontecia? Depois o feno, não é? Na aldeia do meu pai ainda existiam casas assim. Vêm as chuvas de primavera e o que é que acontece? Começam a florir. Correto?
Muito bem. Por isso é que o Salmo 129, tracinho 128, 6, 7 diz que eles se tornem como a erva do telhado, que seca antes de ser arrancada, com ela não as enche a mão o ceifador, nem seu regaço quem recolhe os feixes. Num salmo muito imprecatório, aquela ervinha lá de cima dos telhados, afinal, não serve para nada. Para vocês terem um bocadinho a noção. Então, com as recentes escavações arqueológicas de Séforis, para quem gostar da arqueologia cristã, uma elegante cidade a apenas 6 km de Nazaré, eleita como a primeira capital, mais tarde será Tiberíades, no lago do mesmo nome, do seu pequeno reino de Galileia por Herodes Antipas, aquele que matou João Batista e conheceu Jesus durante a paixão. A ideia ganhou espaço entre alguns estudiosos de que José e seu filho também trabalharam lá, entrando assim em contacto com a cultura urbana helenística. No entanto, é estranho que nos Evangelhos, Séforis nunca seja mencionada durante o ministério galilaico de Jesus. Estaríamos, portanto, diante de uma possibilidade apenas genérica. Mas neste ponto é necessário colocar a classe dos tecton na estrutura social de Israel da época. Em uma tentativa de elevar Jesus na hierarquia, um estudioso alemão, Rainer Reichner, em sua obra Jesus als Lehrer, Jesus como Mestre, publicada em 1981, voltou ao equivalente aramaico da palavra tecton. Nessa língua, então falada, usava-se o termo nagará, que significava carpinteiro, torneiro, artesão, mas também podia significar mestre ou artista. Portanto, José e Jesus seriam, na verdade, professores e artistas. É uma pena, no entanto, que este significado liberal da palavra nagará não só possa ser documentado em um período tardio e não tenha confirmação nas antigas tradições judaicas da Mishnah, na coleção documental da vida e das crenças de Israel, até mesmo na época de Jesus. Se, portanto, estamos no sentido mais comum e bem fundamentado descrito acima, podemos agora nos perguntar: ser tecton significa pertencer ao último nível da escala social pela qual Cristo era essencialmente um pobre e desprovido de recursos? Naturalmente, a nossa resposta é independente do seu subsequente ensinamento radical e, entre aspas, utópico sobre a riqueza, um ensinamento que muitas vezes é rapidamente liquidado ou desmistificado por certos porta-estandartes da união entre o capitalismo e o cristianismo. Lá se vai a teologia da prosperidade em 2 frases. Sobre esse assunto, na realidade, devemos proceder com grande cautela, sem fundamentalismos, mas também sem sincretismo muito confortável, como fazem alguns teólogos norte-americanos do conservadorismo misericordioso. E mais não digo, se não processam-me. Se olharmos para a documentação e reconstrução mais cuidadosa e bem fundamentada da estrutura socioeconómica judaica do primeiro século, podemos tirar alguns resultados. Ao nível das classes altas, naquele pequeno principado que a Galileia, havia na Galileia um número muito pequeno, que incluía, além de Herodes e a sua corte de oficiais notáveis, os latifundiários, os grandes mercadores, os superintendentes da arrecadação de impostos. Pensemos em Zaqueu, ainda que ele fosse de Jericó, na Judeia. No nível oposto, os mais baixos, os trabalhadores jornaleiros, foram colocados, os braçais e aqueles que este senhor Chanfrain, na sua obra A Galileia de Alexandre o Grande a Adriano, chama de o proletariado rural, que existiria um proletariado rural, que estão nesta situação por dívidas, forçados a um trabalho pesado agrícola nas fazendas. No entanto, estes constituíam uma parte muito pequena da população. A categoria dos tecton, como os pequenos lavradores e pescadores prevalecentes, cuja cultura Jesus frequentemente utilizará na sua pregação, elaborando imagens e comportamentos, foi colocada num nível intermediário entre esses dois extremos. Não é? Entre estes dois extremos, temos um nível intermediário. Contudo,
com uma tendência descendente. Portanto, não faz sentido aplicar à família de Jesus a classificação de classe média, como fizeram nos Estados Unidos, que corresponde ao American Dream, não vamos entrar por aí, nem da burguesia à qual nós estamos acostumados, e com muita imaginação houve quem, como este Wesley Buchanan, num artigo, que chegou a imaginar Jesus como um administrador comercial que supervisiona os operários de uma construtora. Quem estiver interessado, que leiam, vejam este artigo para se divertirem um bocadinho. Regressando a coisas sérias, na realidade a família de Jesus não era pobre em sentido estrito, reduzida à miséria dos escravos ou à desordem económica dos diaristas. Exemplo, a minha avó foi diarista, trabalhou à jorna em fazendas, tinha 4 filhas para criar, nomeadamente a minha mãe, e dizia ela que as filhas coziam as batatas, ela chegava à casa, ao passar de uma jorna para a outra, colocava as batatas cozidas no avental e ao longo da rua, enquanto caminhava para a outra jorna, comia as batatas. É minha avó. Portanto, isto não é uma coisa que, ui meu Deus, isto é lá. A minha avó, ainda é viva, a minha avó. Vai fazer 90 anos em novembro. Mas também não era imputável à nossa burguesia comercial, fosse ela pequena ou média. Era um padrão de vida decente, mas modesto, vinculado para o fazendeiro às mudanças climáticas e ao mercado, e para o carpinteiro artesão a comissões, aumento de edificações e inflação, sem falar em pesados impostos, tanto civis como religiosos. Agora dá para compreender um bocadinho melhor porque é que Jesus faz um chicote de cordas. Sob esta luz, obviamente, com diferentes coordenadas histórico-sociais, a família de Jesus pode ser rastreada até à maioria dos funcionários atuais e apenas alguns artesãos familiares e restritos. Os dados evangélicos de sua vida e de sua pregação o trazem constantemente de volta a este horizonte simples e modesto. Os centros que visitará durante a sua pregação na Galileia serão exatamente aqueles povoados para esta classe: Nazaré, Caná, Naim, Corazim, Cafarnaum. Como já foi dito, o seu roteiro não incluirá Séforis ou Tibríades, cidades helenísticas e residenciais, portanto, dos senhores fulanos tais. Mesmo esta modéstia torna-se então um sinal da encarnação que coloca Deus na vida dos simples do cotidiano. O cristão será convidado a trabalhar com as suas próprias mãos, como fará Paulo ao escrever aos Tessalonicenses: vós vos lembrais, irmãos, dos nossos trabalhos e da nossa fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados. A nenhum de vós pregamo-vos o Evangelho de Deus. Reafirmando, porém, que quem não quiser trabalhar também não tem direito a comer, que depois vai estar na Constituição Soviética. Esta mesma frase. Um compromisso conduzido com fidelidade, mas sem o frenesim da acumulação, como sugere o próprio Jesus no Sermão da Montanha. Não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. Não vos aflijais, nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isto. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Para nós, trabalhadores, para aqueles que vivem da providência divina, se colocarmos a mão na consciência com um bocado de seriedade e olharmos para trás, cumpriram-se as palavras. Ora, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Muito bem, Daniel, mas o que é que nós podemos concluir de tudo isto? Bem, ensinei uma possível conclusão. Tecton seria melhor traduzido por artesão, artífice, no sentido arquitetónico, daquele que produz mais daquele que produz estruturas do que propriamente do carpinteiro. Este artífice, temos Deus como o grande artífice e o homem como aquele que segue na criação, que completa a criação, já falamos sobre isso. Vejamos a definição de carpinteiro: pessoa que constrói ou repara estruturas ou equipamentos de madeira. Certo? Normalmente pensamos nos carpinteiros como construtores de casa e trabalhadores das principais peças de madeira na construção. Se eu quiser um móvel ou um arado, um jugo de bois, aqui estamos a citar um padre da igreja,
Não recorremos a um carpinteiro, mas a um, vamos lhe chamar, artesão, artífice. Este termo, de ter uma arte, tecton, podia ser aplicado a cada trabalhador que tivesse um ofício específico com material duro. Então, que trabalho era? Uma profissão que incluía uma vasta gama de habilidades e instrumentos. Por isso, a arqueologia, assim como as fontes escritas, encontrou vestígios de instrumentos para trabalhar a madeira e outros materiais duros que ainda hoje requerem um grande nível de habilidade técnica juntamente com a força muscular. A pessoa delicada e frágil teria dificuldades em suportar a dureza das condições do tecton de Nazaré. Por isso, se nós olharmos para o Santo Sudário, de facto, Jesus tem 1,80 m e qualquer coisa. Pois, num certo sentido, Jesus pertencia aos pobres que trabalhavam para viver. Claro que a nossa retórica romântica e moralista não se apercebe que a pobreza é um conceito relativo. Eu sou pobre relativo a quê? E daí temos hoje uma grande destruturação social. Eu vejo aqui, durante estes meses aqui no Brasil, em relação ao endividamento da população, nós somos pobres em relação a. Ora, se nós somos pobres em relação a, se somos bombardeados com imagens dos ricos, nós somos sempre pobres em relação a esses ricos, certo? Mas, se Jesus pertence a um conceito intermédio de comerciantes e artesãos da aldeia, que não é classe média, como nós entendemos hoje, nem requer uma segurança económica, a família de Nazaré, tanto quanto sabemos com toda a possibilidade, não era certamente a mais pobre ou a mais desprezável em comparação com o braçal da jorna ou o escravo rural. É importante recordarmos que ao lado da riqueza ou da pobreza na cidade da Galileia, existia um valor muito superior, um pouco esquecido, que é o valor da honra ou da vergonha. Sendo o mundo mediterrâneo feito a partir da vergonha, o facto que Jesus tenha deixado o lugar de tecton como posição honrosa, ainda que modesta, e tenha sido um mestre itinerante, fez com que, aos olhos dos fiéis, assumisse uma honra elevada e uma grande vergonha aos olhos dos opositores. Normalmente não estamos à espera desta moeda de valor. Pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus nosso bem. E a honra e a vergonha? Acaso José não pensa em repudiar em segredo a esposa? Acaso Jesus não vai chamar a raposa a Herodes? Não vai chamar hipócritas? Sepulcros caiados? Não está aqui um jogo de vergonha, de honra e de desonra? Para além da etimologia e texto da Sagrada Escritura, a única forma de penetrar naquilo que teria sido a vida de Nazaré na Galileia apenas nos pode ser dado a partir da situação cultural, política, social e económica da Palestina do primeiro século, que nos iluminam acerca da adolescência e a idade adulta de Jesus e a paternidade de José. E dito isto, expirou. Deu para entender este homem e os seus trabalhos? Ora, muito bem. Então vamos começar com as perguntas. Primeira pergunta. Qual, então, o papel social... Um momentinho, que eu estou aqui a tocar de ecrãs. Vai que assim já vos consigo ver. Então, o papel social da Igreja a partir das mensagens teológicas com as suas devoções, principalmente aos patronos como São José e outros santos e santas, deveriam provocar retomadas como seres humanos, filhos de Deus à imagem do Criador, e não a personificação de coisas, a construir riquezas materiais, deixando de lado as riquezas teologais ao crescimento do reino dos céus. Certo esse pensamento, certíssimo, tendo em consideração sempre a responsabilidade teológica de não espiritualizar as coisas, mas de santificar as coisas, colocando-as ao serviço do ato criador e redentor de Deus no mundo.
Estão a entender? Na criação, nós somos parceiro do Criador. Na redenção, nós somos filhos no Filho que continuamos este ato da criação do novo mundo até chegar à parousia. Foi a única pergunta. Vamos aos recados. Teste do curso. Oh, meu Deus! Tremem os pés. Babem ranho. Faremos um único teste. Ok. Que vos vai ser enviado na segunda-feira que vem. Na próxima segunda-feira eu envio-vos um teste. Mas não temos o livro. Nossa Senhora, que desgraça. São 20 perguntas. São 20 perguntas. Vai ser uma pergunta por cada aula. Têm dúvidas na pergunta? Revejam a aula. Enviaremos o livro em PDF para vocês, assim que estiver pronto, para aqueles que o pediram. E depois, claro, o espaço de terminar de fazer este exame, respeitando aquilo que vos tínhamos dito no início, assim que todos os livros forem entregues, depois também vemos, em relação às respostas dos alunos, que todos os livros foram entregues. Depois disso, daremos um espaço de máximo 15 dias para que todos possam responder. É uma versão muito diferente do que estamos habituados, mas 20 aulas, se eu fizesse um exame por cada 5 aulas, oh meu Deus, não fazíamos outra coisa. Então, assim sendo, ainda estamos dentro da hora, graças ao bom Deus, e amanhã trataremos finalmente da Justiça de José, que será a 19ª, e terminaremos a 20ª aula com um argumento que o Santo Padre, o Papa Francisco, utilizou e que atirou abaixo do sofá e das cadeiras todos os biblistas, que é em que medida é que São José, que o patriarca José, filho de Jacó, do Antigo Testamento, é a imagem de São José. Vamos a explorar esse mundo. Portanto, amanhã, São José como justo, claro que aqueles que fizeram o curso da professora Rita vai ser uma peninha, e depois, na última aula, como é que passamos do patriarca José do Antigo Testamento a São José. Dito isto, boa noite para quem vai dormir e bom jantar, se for esse o caso. Até amanhã então, se Deus quiser.